Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de arte. Eu sou Anailson Mesquita, professor da Rede Estadual de Ensino. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os jogos teatrais. Olha só que bacana essa atividade que é bem interessante para a gente fazer tanto dentro da sala de aula quanto no pátio, né? Em algumas escolas que tem aí o seu espaço específico, que é o próprio teatro, né? Auditório. A gente pode estar realizando aí essa atividade com vocês, queridos alunos, tá? Bom, gente, e para começar, prepare aí o seu lápis, o seu caderno, para fazer algumas notações, tá? Porque é muito importante e tirar essas dúvidas com o seu professor, tá bom, queridos? Então, olha só, gente. Os jogos teatrais, tá? É o termo utilizado em português para designar qualquer estrutura de jogo que possa ser utilizado no teatro, né? Então a gente pega alguns jogos também que já existem e pode trabalhar teatralmente. Fazendo o quê? Colocando estruturas ali que possam trabalhar a questão teatral, né? A expressão, certo? Né? A própria fala, o modo de falar, que é muito importante, né, dentro do teatro. E aí, seja ele dramático, né, a partir de textos de teatro, ou seja, a gente pega um texto teatral e trabalha, né, dentro daquele jogo, aquele texto teatral para ficar um negócio mais interessante, mais bacana, por estar trabalhando, sendo também uma brincadeira, né? Então trabalha-se aí ludicamente essa parte teatral e aí é muito bacana e interessante para algumas e várias crianças aí, né? Cenas, esboços ou própria improvisação, né? Do aluno, onde a gente espera que ele tenha, né, um certo domínio sobre uma cena que irá acontecer, para que ele possa também trabalhar essa questão de improvisação, né, no teatro, né? Ou também na forma de jogos lúdicos ou brincadeiras. Então tudo isso é os jogos teatrais. A gente pode utilizar aí como jogos teatrais, né? Na cena a gente pode ver que os alunos estão utilizando uma bexiga, né, uma bola aí, e está acontecendo um jogo teatral aí na imagem, beleza? Os jogos teatrais são uma das principais metodologias usadas no ensino de teatro com base na improvisação, né? Então, às vezes, a gente tem apenas um pedacinho de um texto, ou pode até criar um texto, né, dentro da sala de aula com os nossos alunos, e aí a gente faz uma improvisação a partir do modo de vida deles, né? Cada pessoa tem aí a sua particularidade e a sua visão de mundo. Então a gente vai utilizando essas visões, né, para aquela brincadeira, para aquele jogo, e trazendo aí a improvisação daquele aluno, né? Como que ele vai reagir diante de tal situação, né? Já que ele não tem um texto para falar a respeito daquilo, ele pode improvisar, né? Trabalhar essa improvisação, certo? Muito bem, né? Inclusive, ó, na cena estamos vendo aí um outro jogo, né, onde as pessoas interagem ali, né? Temos alunos no chão fazendo ali a cena, talvez tenha acontecido algum acidente, né? E aí, ó, temos fotógrafos fotografando a cena, né? Então uma improvisação também ali acontecendo nesse momento. A estrutura dramática dos jogos teatrais é baseada em 3 elementos, tá? Isso é muito importante, porque o jogo ele tem esse fundamento, tá? Desde que Viola Spolin começou a estudar essas questões, tá? Então o onde, o quem e o que, né? Onde? O que significa o onde? Onde se passa a cena? Qual lugar, qual ambiente, né, que se passa aquela cena? É o onde, né? O segundo elemento é o quem. Quem são os personagens que participam da cena, né? Professor, mas quem será esses personagens? Significa que eles terão nomes? Não necessariamente. Pode haver nome
ou pode haver algo apenas que caracteriza a pessoa, né? A vítima, por exemplo, né, que não tem nome, não se sabe o nome, né? Ou a outra pessoa que o atacou, né? Ou, enfim. E o que, né? O que esses personagens fazem neste lugar, ou seja, o que está ali acontecendo realmente, né? Então é o onde, o quem e o que, né? É necessário que haja esses três elementos para que a gente entenda o que se está passando ali e para que as pessoas entendam também os seus papéis, né? Quem, né? Quem eu sou nesse jogo, né? Nesta cena, onde nós estamos, né? Qual o ambiente que nós estamos e o que nós estamos fazendo, não é verdade? É necessário que haja ali uma ação, e essa ação é preciso que o aluno entenda ali perfeitamente o que se está passando, não é verdade? Muito bem. O Viola Spolin, né, que foi quem sistematizou aí essa metodologia dos jogos teatrais, considera como pontos essenciais de todos os jogos teatrais o foco, né? A instrução e a avaliação ali deste jogo, como que nós conseguimos realizar será a avaliação, né? Cada um pode fazer de uma forma diferente, então essa avaliação ela vai ser diversificada, né? E as instruções, você precisa fazer isso, ou você pode fazer isso, ou você pode, né? De várias formas ela pode fazer uma ação, né? E sempre ali o foco principal. Qual será o foco principal, né? Aquilo que deve acontecer essencialmente ali dentro daquele jogo. Ou seja, são os principais procedimentos dos jogos teatrais, pois estimula as vivências e os diálogos, né? A gente vai ter várias vivências nestes jogos teatrais e também vários tipos de diálogos, onde as pessoas, os participantes, poderão dialogar de várias formas diferentes, né? Isso é muito interessante para a gente trabalhar a expressão, né? Trabalhar ali o contato social, né? Um com o outro. Vamos conhecê-los aí, o foco, né? O foco é onde o jogador deve dirigir toda a sua atenção no momento do jogo, certo? Então, aquele lugar, aquela coisa exata ali, é o que o jogador precisa estar sempre atento, né? É o foco, né? Quem lidera tem o papel de facilitador e orientador do jogo e deve encorajar os jogadores a manterem o foco no objetivo, né? Relembrar dos acordos estabelecidos pelo grupo antes de começarem a jogar para que as regras fiquem claras e pré-estabelecidas. Ninguém pode pular as regras, tá, gente? Nesse jogo. Orientar sobre os problemas a serem solucionados e questionar o que está acontecendo no momento do jogo, né? Então essas são as informações também que devem aí serem atribuídas aí para que as pessoas saibam o que está acontecendo, para que os jogadores saibam o que está acontecendo, né? Para vermos aí observarmos as reações desses jogadores, tranquilo? A instrução é um mecanismo utilizado, tá, pelo orientador para auxiliar os jogadores a se manterem aí no foco, né? Ou seja, não precisam parar de jogar para executarem as instruções. Eles estão jogando e você vai instruindo, olha, está acontecendo isso, e agora? Né? Que você pode fazer ou dizer nesse momento, né? E o jogador, ele faz aí, ele executa essa instrução. Ao mesmo tempo, eles jogam, escutam as instruções e as executam, tá bom? Então, a instrução, ela acontece aí ao vivo, né? Digamos assim. Outro importante fator é a avaliação, tá? Que deve ser construtiva, né? Feita por meio de questionamentos e nunca em críticas, certo? Olha, isso poderia acontecer de várias formas, né? Quais formas seriam essas, né? Um questionamento aí. Julgamentos ou depreciação não podem acontecer também, tá, gente? Fazendo com que o próprio jogador perceba os pontos a serem melhorados
e se autoavalie, né? Essa é uma forma bem interessante da pessoa melhorar a cada vez mais neste jogo. E a partir daí, né, aprender mais sobre si, sobre a prática teatral, né, como que ele pode contribuir dentro dessa prática teatral. Tranquilo? Então é aí o foco, né, a instrução e a avaliação aí, 3 pontos importantes, né, também. Outros 3 pontos importantes aí também dos jogos teatrais, beleza? A prática do jogo teatral permite superar desafios, né? Até porque a gente sabe que dentro da sala existem vários desafios, né? Primeiro que é a própria interação, né? Às vezes elas são poucas e às vezes elas são demasiadas, né? Então existe essa interação aí, esse tipo de interação dentro da própria sala de aula com os alunos, né? Às vezes existem conflitos entre eles, né? E o jogo ele ajuda também a mediar esses conflitos. Uma vez que podemos brincar com a imaginação também, né? Como no exemplo a seguir, onde os jogadores utilizam a criatividade para dar novos sentidos à função para objetos cotidianos. Então eles estão utilizando aí, né, os objetos que a gente utiliza de formas diferentes aí. Então é uma forma de criar também, né, e estimular a criatividade e a imaginação dos alunos, né? Então vamos lá, gente. Para terminar a aula de hoje, a gente vai fazer uma pequena atividade, tá? Essa atividade, ela consiste da seguinte forma, ó. Você vai organizar um grupo de amigos, tá? Ou familiares, para jogar com você. E aí, tá? Você vai fazer o seguinte, ó. Esse jogo é de improvisação. Em um espaço livre, como um pátio, por exemplo, façam uma roda. E a proposta do jogo é de que um jogador vá ao centro da roda, ó, tem que ser alguém que não seja tão tímido, né? E fazendo apenas mímica, expresse um sentimento escolhido, né? E aí, alguns sons podem entrar na mímica, tá? Você pode fazer alguns sons, toque-toque, para representar alguém batendo a porta. Nesse jogo, só não pode usar palavras, você vai usar somente os gestos, beleza? Os jogadores deverão tentar, tá? Quem não está na roda vai adivinhar aquilo que você está fazendo, né? E aí você vai dizer, quem responder, aí entra na roda, tá? Outras coisas também poderão ser representadas como esportes, profissão, dentre outros, beleza? Então, fechou. Esse é o nosso jogo aí que você vai utilizar para trabalhar um pouquinho o jogo teatral. Tranquilo? Por hoje é só. Não esqueça de acessar a nossa plataforma Eduque e até a próxima aula.